Para não atrasar muito mais, eu vou começar. Não sei se o professor Ricardo vai conseguir, a gente está com uma pequena questão técnica aqui. Acho que se vocês tiverem algumas dúvidas aí em relação ao curso, vocês podem me perguntar, vocês podem ir mandando aqui. A ideia é eu falar um pouco sobre a psiquiatria, sobre o mercado, né, de saúde mental, por que é importante que os profissionais de saúde, os médicos, eles tenham esse conhecimento de saúde mental e de psiquiatria, e como que a gente vê isso dentro do departamento. Eu vou começar me apresentando. Então, eu sou o professor Vitor Otani, eu sou psiquiatra, sou pesquisador do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo. Eu sou um dos coordenadores da pós-graduação Lato Sensu em Psiquiatria, sou ex-coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Santa Casa, e sou um dos cofundadores e o CEO da Shield Education. A gente pensou, né, a gente está indo agora para a 10ª turma dessa pós-graduação de Psiquiatria no Departamento de Saúde Mental, e eu acho que é um curso que traz muitos alunos, tem um papel importante aqui na disseminação de conhecimento, e a gente tem pensado com muito carinho como que cada vez mais a gente tem percebido a importância dos médicos saberem de psiquiatria e de saúde mental. Para cada caso que a gente discute, que a gente vê no ambulatório, né, a gente vai percebendo o quanto isso cada vez mais tem sido falado. Então, vou começar dizendo, né, algumas coisas em relação a estatísticas, né, assim, de psiquiatria. A gente vê que cada vez mais a gente tem visto um aumento de prevalência, de incidência em transtornos mentais. Eu acho que isso ficou muito escancarado, muito claro na pandemia e no pós-pandemia, que a gente viu um aumento considerável, né, de casos, principalmente de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, e a gente tem algumas formas de entender e interpretar isso. Uma delas é que o próprio confinamento, toda a situação de incerteza, tanto profissional quanto de saúde, isso tenha levado a um grande aumento desse sofrimento psíquico, e eu acho que isso tem também levado a um entendimento um pouco melhor do que é a saúde mental. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem, né, um fator estressor que leva a esse aumento, a gente também vê um entendimento melhor do que é saúde mental. Então, mais pessoas começam a procurar tratamento, mais pessoas começam a falar abertamente sobre isso. É interessante que a gente está chegando no final do mês de setembro, né? Então, é um mês que tem a campanha do Setembro Amarelo, para trazer mais conhecimento, né, para as pessoas poderem falar mais sobre prevenção ao suicídio. Uma das masterclass que a gente viu, que a gente fez aqui na Shield, foi justamente para falar sobre como que a gente aborda esse tema com crianças, adolescentes, né, com os nossos filhos. Então, de um lado, a gente vê um interesse crescente, uma demanda crescente, perdão, da população para ter acesso a serviços de psiquiatria, serviços de saúde mental. Por um outro lado, né, assim, que é uma das coisas que a gente faz muito aqui no departamento, é a respeito de como existem poucos profissionais que têm esse conhecimento adequado, né? E mesmo nas áreas de atuação em psiquiatria, ainda isso não fica muito claro, né? Então, as pessoas, elas terminam a faculdade sem saber exatamente quais são as áreas de atuação em psiquiatria. E aí a gente tem, então, dentro do nosso departamento, esse curso de pós-graduação. Eu vou falar um pouco sobre o curso, né? Eu vi que tem algumas dúvidas aqui também, né? Como é que funcionam os estágios opcionais, se tem possibilidade de mestrado, de publicação de artigo, né? Como é que funciona o canal de dúvidas durante a pós-graduação, como é que funciona aí a questão do título de especialista. Então, eu vou começar pelas perguntas, né, que vão falar a respeito dos estágios, né? Então, a gente sempre pensa, né, que a formação em psiquiatria ela tem que ser composta de duas formas. Ela tem que ser composta de uma carga teórica robusta, importante, que tenham, né, que aborde todos os temas, todas as patologias,
Então, isso é uma parte fundamental, mas a gente também acredita que sem a gente ter uma prática, né, de psiquiatria, a gente não vai conseguir ter uma formação adequada. E isso vem muito do entendimento que a gente tem de como a gente organiza aqui na Santa Casa a residência em psiquiatria, como a gente vê, né, a prática e como a gente vê em pesquisa. Muita gente pergunta assim, será que a inteligência artificial vai substituir algumas especialidades médicas, né? Então, radiologia, dermatologia, né? Todas essas especialidades que acabam lidando com reconhecimento de padrão, a inteligência artificial ela consegue reconhecer muito bem isso. A gente sabe que existem escalas, né, que são bastante seguras para a gente dizer com 80, 90% de chance aí a possibilidade de alguém ter um transtorno psiquiátrico, mas a gente sabe que uma parte fundamental do tratamento em saúde mental são essas percepções que são feitas pela interação entre um ser humano e outro ser humano. Essas sutilezas que não são captadas por uma escala, por exemplo, isso vai fazer toda a diferença no diagnóstico e no tratamento de um paciente. Senão, a gente manda um questionário por e-mail, o paciente responde, e hoje em dia a gente não precisa nem ver o paciente, né? Se fosse só isso, você mandaria um questionário, daria lá um resultado, você manda a receita online, você não precisaria ver, né, se for pensar desse ponto de vista. E a gente sabe que isso não funciona em psiquiatria, né? Não funciona em medicina de modo geral, mas na psiquiatria isso fica muito mais evidente. Então, a gente também constrói, né, uma formação que tenha, além da carga teórica muito robusta, muito bem fundamentada, uma prática que a gente consiga colocar isso, né, em prova. E a gente vai aperfeiçoando isso. Isso é feito de duas formas. Isso é feito com uma metodologia do qual o nosso departamento, né, ele tem uma expertise aí de 30 anos, a gente já levou isso para congressos, né, para falar, que é o uso de simulação realística. Então, a gente tem uma equipe de atores que estão com a gente há 10, 15, 20 anos, e eles simulam, dentro de algumas atividades, né, alguns quadros, alguns cenários, alguns pacientes, e aí os alunos, eles se entrevistam, os professores entrevistam. Isso é interessante porque, a partir do momento que você está inserido dentro de uma simulação realística, a vivência é como se fosse um paciente de verdade. E a gente consegue ir modulando, né, aquela interação para o paciente ser um paciente mais fácil, mais difícil, com um quadro mais difícil, né, um cenário que seja mais desafiador, e a gente consegue interromper, né, aquela simulação, explicar para o aluno, né, para todo mundo que está assistindo, o que é que a gente sabe, né, de ter, sei lá, eu fiz uma pergunta de um jeito que não foi muito adequado, então eu paro, volto, explico por que aquilo não foi adequado, e aí eu retorno, né, para o paciente, para o ator, né, e para o aluno retomarem a interação. E fora isso, né, fora essa simulação, a gente tem os ambulatórios. Os ambulatórios são parte aqui da pós-graduação, eles são feitos com pacientes, né? É um ambulatório filantrópico, não tem fins lucrativos. Esses pacientes, eles são atendidos, são acompanhados pelo serviço, né? Alguns dos pacientes, eles vêm, inclusive, pela central de vagas, né? Para a gente poder fazer esse tipo de atendimento. 100%, né, dos casos são discutidos com o preceptor, então a gente tem ambulatórios em que tem, sei lá, 20 psiquiatras de preceptor atendendo, né, os pacientes junto com vocês, discutindo os casos. Então, vocês atendem o paciente, discutem o caso com o preceptor, se for necessário ele avalia junto, e a gente dá a conduta, marca o retorno. Então, esse ambulatório, essa prática acadêmica, ela é uma parte fundamental da formação aqui no departamento. A gente também acha que esse tipo de prática ele pode ser ampliado. Então, a gente tem, por exemplo, ambulatórios que acontecem, né, nessa turma da metade do ano aqui, né, da turma de setembro, outubro, que eles são horários que são colocados durante a semana.
né? Então, vocês vão escolher um período, vocês têm que ter uma carga horária mínima para vocês cumprirem, e vocês vão combinar com a coordenação, comigo, com os outros coordenadores, qual é a melhor forma de vocês fazerem essa carga horária. Vocês vão preencher essa carga horária de atendimento e discussão durante o primeiro ano de Psiquiatria Geral de Adultos. No segundo ano, vocês vão poder atender as subespecialidades. Então, vocês vão atender ambulatórios de psicogeriatria, psiquiatria da infância e adolescência, dependência química. E aí existe essa possibilidade de vocês, né, durante um ano inteiro, atenderem essas subespecialidades. É até interessante porque, ao mesmo tempo em que isso é uma coisa muito legal, a gente é muito rigoroso e rígido em relação à prática, né? Então, em relação ao horário, em relação à frequência, tem uma pergunta de como é que funciona a reposição no caso de não poder comparecer em algum MOB. A parte da teoria, na verdade, não existe uma reposição. Claro, se for um atestado, alguma coisa, isso é enviado para a secretaria, isso não passa na mão da coordenação acadêmica, e a secretaria ela vai abonar aquela falta. Como, né, o MEC determina, existe aí 25% de possibilidades de faltar nessas atividades, então não existe como repor, né, para não ficar com a falta, a não ser que seja um atestado, mas todo o conteúdo, ele já tem aulas, né, que a gente gravou em estúdio, e eles ficam ali acessíveis para vocês reporem o conteúdo. Vocês podem tirar dúvidas, né, a gente pode fazer aulas, né, e seminários de reposição de algum conteúdo, mas uma coisa é o conteúdo acadêmico, que ele não é prejudicado, outra coisa é a parte mais burocrática, administrativa, que são as faltas, e aí é a Secretaria de Cursos que acaba lidando com isso, e então vocês têm lá 72 horas para enviar um atestado, né? Então tem toda essa possibilidade. Quando vocês terminam, né, a pós-graduação, essas regras elas são definidas, as regras do título de especialista, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso, né, vai ter, cada edital tem a sua regra, mas já faz alguns anos que esse edital está estável do ponto de vista de regras, e para você poder prestar a prova de título de especialista, você precisa ter horas, né, de prática em psiquiatria que sejam o dobro da carga horária de uma residência, ou seja, né, a residência de psiquiatria são 3 anos, então vocês precisam ter 6 anos de prática, né, em atividade em psiquiatria, e essas atividades, elas não podem ser colocadas, por exemplo, como atividades acadêmicas. Então, mestrado, doutorado, pós-graduação stricto sensu ou lato sensu não entram dentro dessas horas de atividade em psiquiatria. Vocês têm que conseguir esse trabalho, né, essa atividade em psiquiatria, de alguma outra forma. O que a gente vê na prática é que os alunos que estão na pós da Santa Casa, eles não têm dificuldades, né, em conseguir trabalhar em psiquiatria, mas a pós-graduação, né, a carga horária de pós-graduação, ela não conta e não conta para nenhuma pós-graduação. Tá? Em relação à parte de como é que vocês juntam, né, os atendimentos, né, a parte teórica, com uma possível carreira que seja mais estrito sensu de pesquisa, mestrado e doutorado, isso é uma coisa que a gente sempre busca, né? Então, na primeira aula, né, eu sempre coloco um slide ali falando que a gente está buscando pesquisadores, né? Nosso departamento, ele é um dos mais produtivos em relação à pesquisa na Santa Casa. A gente publica uma quantidade grande de artigos e a gente sempre está buscando pessoas que possam colaborar e contribuir com a pesquisa também. Então, a gente tem vários alunos da pós-graduação Lato Sensu que se inscrevem, né, fazem mestrado, doutorado, alguns estão até trabalhando com a gente até hoje dentro do departamento. Então, a gente sempre tem um interesse muito grande de fazer essa ponte. Claro que depende um pouco de quais são as linhas de pesquisa que estão vigentes, que estão correndo ali. Existe sempre a possibilidade da gente, né, receber uma proposta de uma outra linha de pesquisa, e se a gente tem perna para fazer isso, claro que a gente tem um interesse. Mas hoje, por exemplo, se for pensar, a gente tem
Eu, né, o professor Ushida, a gente tem 2 linhas de pesquisa que se conversam bastante e que a gente sempre tem interesse de mais pessoas para colaborar, e uma delas é com gamificação, promoção de saúde mental e treino de habilidades sociais, e a outra é com o uso de inteligência artificial e voz, análise de voz, para rastreio de transtornos mentais. E a gente acaba juntando, né, tem uma interface grande entre essas 2 pesquisas, mas são áreas, né, braços, troncos, guarda-chuvas separados. Tudo que tem a ver com inteligência artificial, né, e transtornos mentais, por exemplo, a gente sempre tem interesse de pessoas que venham fazer pesquisa com a gente. Aí tem que entrar dentro do trâmite, né? Assim, são burocracias separadas. Uma coisa é estar dentro da pós-graduação lato sensu, outra coisa é estar dentro da pós-graduação estrito sensu. Cada um tem a sua porta de entrada. Obviamente que se for um aluno nosso de pós-graduação lato sensu, a gente vai ter uma facilidade maior, porque a gente já conhece o aluno, a gente vai ter vários horários ali durante o mês, durante a semana, em que a gente pode fazer reuniões, em que a gente pode colocar atendimentos, né, para coletar dados. Então isso acaba facilitando um processo de entrada na estrito sensu também. E aí entrou na estrito sensu, né, a gente acha que o resultado final, ideal, além de obter o título, né, de mestrado ou de doutorado, é a publicação de um artigo. Então, a gente sempre foca nisso. E aí, dentro do que a gente coloca como metodologia, né, da pós-graduação, a gente fala que é um tripé. Então, que é ensino, pesquisa e inovação. É interessante pensar que a faculdade agora, né, ela passa por um momento muito, muito prolífico, né, assim, com possibilidades tanto em termos de pesquisa e de projetos, né, de parcerias internacionais. Então, a possibilidade de mandar pessoas para fazer estágios, cursos, né, no exterior. A gente tem uma parceria muito grande com a Universidade de Duke, né? Então, pensando inclusive em algumas formas de colaboração, né, de pesquisa, mas também do ponto de vista de estrutura, né? Então, a faculdade ela tem cursos novos de graduação que foram recentemente abertos, tem outras possibilidades também, e aí a infraestrutura da faculdade ela tem crescido de uma maneira muito interessante, e isso para o nosso departamento é muito legal, né? O nosso departamento ele busca muito essa parte de inovação. Então, pesquisas que são feitas, sei lá, com realidade virtual, realidade aumentada, né, isso acaba sendo uma pesquisa e que acaba também se convertendo em uma disciplina, ou uma aula, ou um módulo que é colocado dentro da pós-graduação lato sensu, né. As discussões de ambulatório, elas têm, né, a gente tem momentos em que a gente faz discussão de artigos científicos. Todo mundo que está dentro da pós-graduação lato sensu acaba fazendo parte da comunidade, né, do departamento, então tem acesso às reuniões de departamento que são feitas de quinta-feira de manhã. Essas reuniões, elas são híbridas, né, então algumas delas são presenciais, e quem estiver aqui em São Paulo pode vir com o seu crachazinho, né, de aluno, assistir presencialmente as reuniões de departamento. E para as pessoas que não estão aqui em São Paulo, essa reunião costuma ser transmitida online também, exceto se for algum paciente que a gente vai entrevistar, mas de modo geral, a gente transmite a reunião online também para quem tiver interesse em participar. Existem congressos, né? Então, vai ter um congresso de inovação que vai ser feito pela faculdade em outubro, né? Vocês também podem participar. Congresso de psicossomática, que vai ser da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, em parceria com o departamento, né, com a Santa Casa. Também vai ser feito em novembro, e você também tem a possibilidade de conseguir os descontos que são colocados para alunos, né, e outras atividades que a gente acaba fazendo para alunos que se formaram, para alunos que ainda estão inscritos na pós-graduação. Se vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir colocando aqui. Então, para voltar, né, no início do que eu tinha falado,
as possibilidades de atuação na carreira em psiquiatria, elas são muito grandes. A gente pode pensar em pessoas que atuam no seu consultório, e aí dentro, né, desse atendimento de consultório, você pode pensar em consultório de convênios, né, consultório particular. A gente sabe que as duas possibilidades, elas têm uma busca muito grande, né? Então, e aí, de novo, né, não fazendo nenhum tipo de juízo de valor, isso é uma decisão que cabe única e exclusivamente à pessoa que está ali, né, o profissional que está atendendo. Eu conheço colegas que gostam e preferem atender pacientes de convênio e pessoas que gostam e preferem atender só pacientes particular. Você pode fazer uma mistura, né, desse tipo de atendimento. E dentro da sua prática de consultório particular, né, vamos falar de consultório particular, você pode ir para um atendimento que seja eminentemente clínico, né, que é a psiquiatria clínica, ou você pode ir atrás de uma formação, né, de uma psiquiatria que tenha um viés mais psicoterapêutico. Na pós-graduação, vocês têm aulas, né, de introdução à psicoterapia, à terapia cognitivo-comportamental, ao psicodrama, psicanálise, terapia junguiana. Vocês vão entender que isso não é uma formação, né, são as aulas para falar de conceitos introdutórios, conceitos básicos, mas que são conceitos fundamentais ali em como que a gente vai lidar com, né, conduzir um paciente, mesmo que você não faça psicoterapia no seu consultório, mas existe essa possibilidade. Então, um atendimento de consultório que seja uma prática clínica ou uma prática em psicoterapia. E aí tem pessoas que não têm consultório, eu também tenho vários amigos, colegas que eles não têm consultório próprio, e o que eles gostam, né, de fazer e como eles procuram, né, o atendimento é se vincular a algum serviço. Então, eu faço atendimento ambulatorial, que é vinculado, por exemplo, à Santa Casa, ou ao hospital da sua cidade, ou ao hospital particular, hospital de convênio. Você pode fazer esse tipo de consulta, né, de atendimento. Tem pessoas que gostam de fazer, trabalhar em pronto-socorro. Então, você vai ser um psiquiatra que vai trabalhar em um serviço de emergência, seja como um psiquiatra em um serviço, um pronto-socorro de psiquiatria, né, recebendo pacientes de porta aberta ou recebendo pacientes referenciados, ou como um psiquiatra dentro de um serviço de emergência geral. Então, tem atendimento de cirurgia, atendimento de trauma, atendimento clínico, de emergência, e você é um psiquiatra que fica ali prestando, né, atendimentos e consultoria para os seus colegas dentro de uma equipe de emergência geral. Você pode trabalhar em enfermaria de psiquiatria, sendo o psiquiatra que vai, né, cuidar dos pacientes que estão internados em uma enfermaria de psiquiatria, ou você pode ser um interconsultor, que é um trabalho que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante, né, compor ali uma equipe que vai cuidar de pacientes, por exemplo, que estão em uma ala cirúrgica, uma ala clínica, e alguns desses pacientes, né, a gente sabe, eles podem ter comorbidades psiquiátricas, e você é o psiquiatra que está ali junto com a equipe da cirurgia, por exemplo, ajudando a manejar aquele paciente. Então, a interconsulta psiquiátrica é uma área bastante interessante de fazer a prática em psiquiatria. Eu vi que tem uma dúvida aqui, né, se é legal atender como psiquiatra após o término da pós. Essa é uma pergunta bastante interessante, e aí, para deixar muito claro, não só é legal, como é o pré-requisito para você prestar prova de título de especialista. Uma coisa é o título de especialista e outra coisa é a prática em psiquiatria. Para você poder falar que você é psiquiatra, que você é especialista, você tem que ter o título de especialista. Você tem que ter né? Então, você não pode se divulgar como psiquiatra ou como especialista se você não tem o título de especialista. E isso funciona para qualquer área. Mas para você estar habilitado a fazer a prova de título de especialista, você tem que atuar na área. Então, a pergunta é legal atender como psiquiatra? Sim, você não pode
divulgar, isso não é legal, né, divulgar como sendo psiquiatra, mas você precisa atender em psiquiatria para poder prestar prova de título de especialista. Então, de novo, não só é 100% legal, como é o pré-requisito. Você precisa atender psiquiatria para poder prestar prova de título. Se você não atende em psiquiatria, você não tem as horas mínimas e o tempo mínimo para você prestar prova de título. Então, você precisa fazer isso. Então, é legal. De novo, são coisas diferentes. Uma coisa é a prática em psiquiatria e outra coisa é você se intitular e divulgar psiquiatra. Então, você não pode se divulgar psiquiatra sem o título de especialista, mas para fazer o título de especialista, você tem que atender em psiquiatria. Por exemplo, assim, esses exemplos, né, do consultório, emergência, hospitalar, só após o título de especialista? Não. Você pode atender, né, no seu consultório psiquiatria, você pode ser contratado de serviços, né, de psiquiatria com o seu currículo. Né? Então, você vai lá, tem um currículo que tem ali pós-graduação em psiquiatria. Cabe à instituição, né, que vai te contratar considerar aquele currículo adequado ou não. Então, e a gente sabe, né, que como a gente pega muito no pé em relação à prática, né, que vocês saem bem informados. Se a instituição fala, eu contrato você sem você ter o RQE, mas né, como você fez pós-graduação na Santa Casa, eu confio, você está contratado, e a partir desse dia começa a contar as horas para você prestar a prova de título de especialista. Então, você pode, sim, né, ser contratado e você pode atuar, né, na área de psiquiatria sem ter o título. O que vai acontecer é que algumas pessoas, algumas instituições podem falar, eu só vou contratar com RQE. Aí é uma decisão da instituição. É a mesma coisa em relação ao concurso. Se está colocado ali no edital que precisa ter o RQE, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir aquela vaga. Alguns concursos, eles precisam de médicos que atuem em psiquiatria, e aí você consegue colocar. A gente tem, e aí não é assim, né, a questão do canal de dúvidas, né, agora eu entendi. A gente tem outros serviços, né, outras plataformas que não têm a ver com o departamento, que são as supervisões, né, as discussões de caso, atualizações, guidelines, então provavelmente são essas as atividades que as pessoas têm falado, né, são colegas que devem estar dentro desse projeto, desse programa de supervisão e atualização. Isso não é a pós-graduação, faz parte, né, sendo muito, assim, a gente coloca, né, essa parte de discussão de casos, de atualização e de supervisão para pessoas que se formaram ou estão na pós-graduação. A gente costuma não abrir para outras pessoas. Então, mas é uma outra atividade que é feita à parte. A gente chama isso de Infinity Doctors Hub, que é como a gente consegue fazer essa atividade. As aulas práticas ocorrem no final de semana? Depende, né? Assim, a gente tem turmas que essa prática é feita de final de semana e só de final de semana. E tem turmas que essa prática ela é feita durante a semana em horários flexíveis. A carga horária para prática, né? Então vou pegar essa turma agora, que está com as inscrições, né? Que é a turma de setembro, né? Tem primeiro as aulas teóricas, que acontecem de sábado e de domingo. Então, nesse primeiro módulo, segundo módulo, não tem a prática, vocês vão pegar toda a parte teórica ali para começar a fazer um atendimento, anamnese, exame psíquico, súmula psicopatológica, como é que você vai, né, fazer ali o atendimento. Depois vocês têm que cumprir uma carga horária mínima que está colocado ali, né? Se alguém puder colocar aqui no link da inscrição, vou pedir para o pessoal do departamento colocar aqui, tem ali a carga horária mínima. E aí você vai combinar, né? Vai definir com a gente qual é a carga horária que você pode fazer. Então, só para dar alguns exemplos. A gente tem pessoas que falam, eu posso vir no dia, né, da pós-graduação, no final de semana da pós-graduação, na sexta-feira ou na segunda-feira. Eu venho um dia antes, ou estendo um dia a mais, e eu quero fazer a minha carga horária
nessa sexta-feira, quando eu venho para o módulo de psiquiatria. Tudo bem. A gente tem pessoas que falam, eu moro em São Paulo, eu tenho possibilidade de vir, e eu quero acompanhar um serviço que acontece na terça-feira à tarde, ou na quinta-feira de manhã, ou na quinta-feira à tarde, né? E aí eu começo, né, a vir nesse período. Eu tenho uma possibilidade de fazer essa carga horária nas minhas férias, né? Então eu faço 2 semanas agora, todos os dias, 2 semanas no semestre que vem, e acompanho todos os serviços ali, 80 horas, 40 horas na semana. A gente pode fazer isso também. Então, esta turma que está aqui, elas funcionam de um jeito que a gente combina a carga horária muito mais flexível. Tá? A turma que começa no começo do ano não tem essa possibilidade. Assim, o ambulatório do primeiro ano é sempre de domingo. Não posso vir no domingo. Né? Você consegue dar uma organizada em algumas coisas, mas ela é muito mais rígida. Tá? Então, a gente pode fazer isso. Como que funcionam as avaliações? Então, vamos lá. A gente tem 3 formas, 3 notas, né, que são colocadas ali, pedidos pelo MEC. Uma delas é prova. Então, a gente tem uma prova que é feita são 4 provas, né, ao longo do curso, né, então tem uma prova que é feita na metade, né, do primeiro ano, no final do primeiro ano, metade do segundo ano, final do segundo ano. Essas provas, elas compõem ali um peso, né, uma nota, e a gente estabelece que ela é mais ou menos, né, assim, bem próximo do que seria a prova do título de especialista. Então, são provas testes. A gente tem uma nota que é a participação e a prática, né, de vocês. Então, como é que vocês evoluem ali no atendimento, como que vocês, no começo vocês vão ter uma certa dificuldade, obviamente, a gente vai atender junto com vocês, depois como que vocês evoluem na discussão de caso, né, que vocês têm. E a gente tem uma nota final, que é o TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC, ele pode ser feito, né, como uma discussão, um relato de algum caso, uma revisão de literatura. Tem gente que usa o TCC para começar, né, um projeto de mestrado ou de doutorado. A palavra, né, TCC acaba assustando, mas a ideia é que não seja nada complexo, difícil. A ideia é que vocês, além da formação, né, teórica e prática, que vocês também tenham uma formação de como fazer uma revisão de literatura, como é que vocês podem ler um artigo, buscar uma informação na literatura acadêmica, científica, como é que vocês veem a qualidade ali de uma revisão ou de um paper. Então, são 3 notas que são compostas. Tá? Qual que é a diferença entre a turma de primeiro e segundo semestre? A carga horária é exatamente a mesma. Tá? O que vai acabar mudando é a flexibilidade em relação à composição de carga horária prática. Então, e claro, assim, a gente tem algumas diferenças, por exemplo, de tamanho de turma, né? Algumas possibilidades em relação a descontos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem sempre um reajuste de acordo com a inflação ali para a turma do começo do ano, e a turma, né, no final do ano mantém o valor que é a turma do metade do começo do ano. Os coordenadores são os mesmos. Sou eu, a professora Thais Zélia, o professor Ricardo Shida, que é o chefe do Departamento de Saúde Mental, o professor Daniel Vasques. É sempre, né, na mesma instalação, no mesmo prédio de ambulatório. Acho que a grande diferença mesmo é a possibilidade de fazer uma carga horária prática um pouco mais completa, entre aspas, né? Você consegue ter mais possibilidades de atendimento durante a semana, ambulatorial, de poder vir em períodos, eu tenho um mês de férias, eu quero passar uma semana ali acompanhando. Acho que tudo isso é mais flexível na turma da metade do ano. A turma da metade do ano, ela costuma ser uma turma um pouquinho menor também, e isso acaba facilitando, né, alguns processos ali de tirar dúvidas, de discussão de caso. Então, a gente acaba discutindo muito caso, por exemplo, de atendimento que vocês fazem
em consultório, né? Atendimento que vocês fazem em CAPS, ou em UBS, ou no hospital, né? Ou algumas dúvidas. Então, isso acaba facilitando, que é uma dinâmica que acontece pelo tamanho um pouco menor dessa turma da metade do ano. Mas o conteúdo é o mesmo, as possibilidades de prática são as mesmas, tirando essa flexibilidade, é um pouquinho maior, né, na metade do ano, e as possibilidades de pesquisa, mestrado, doutorado são as mesmas também. Tudo bem? A ideia, na verdade, de fazer, né, essa live, né, esse conteúdo, era falar um pouco, né, sobre como que são as áreas de atuação, as possibilidades de pesquisa no departamento, e falar, né, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação dos nossos alunos. A gente sabe que dá para fazer uma pós-graduação de qualquer jeito, e dá para fazer uma pós-graduação realmente com uma formação completa. Isso depende, uma parte, do interesse do aluno. Isso não tem muito, né? O que a gente pode fazer é tentar despertar o interesse dele, mas a nossa parte é criar uma estrutura em que vocês possam ter uma formação completa. Então, a carga teórica de vocês é uma carga teórica bem grande, né? Assim, com os conteúdos que são muito fundamentais e importantes na formação. Com, né, a experiência que a gente tem, o atual coordenador da residência, né, o professor Quirino Cordeiro Júnior, ele também é professor da pós-graduação, né, o professor Ushida o chefe do departamento, a professora Thais, ela foi coordenadora, né, do serviço de psicoterapia, até é coordenadora até hoje, né, trabalha ali como professora no setor de psicoterapia e é coordenadora da pós-graduação. Eu fui responsável pela residência. Então, a gente preza muito por isso. E aí o departamento é um departamento muito aberto, né? Então, vocês podem vir participar das atividades, a gente tem um espaço de coworking que vocês podem entrar no departamento e ficar ali se precisar estudar, as reuniões são abertas, né? Então, tem grandes possibilidades de vocês fazerem parte ali do nosso departamento. A gente tem material escrito, né, que não é uma apostila, mas são os slides das aulas, eles são todos disponibilizados para vocês poderem acessar online. Tem a bibliografia recomendada, né, os artigos que a gente vai citando, a gente envia para vocês também. Os livros que vocês vão ter que, né, adquirir para vocês poderem ter ali o material de estudo. E tem o material gravado, que são as aulas, todos os conteúdos. Vocês vão ter aula, por exemplo, de esquizofrenia. Eu dou uma aula de esquizofrenia, na pós-graduação é uma aula que fica durante, né, uma aula inteira, né, 4 horas, às vezes um pouco mais, e a gente já gravou essas aulas num estúdio, então conteúdo um pouco mais condensado, porque não tem dúvidas, né, mas é o mesmo conteúdo, sou eu mesmo que gravei esse material. Então, uma aula de 1h30, 2 horas sobre esquizofrenia, que fica para vocês poderem rever e acessar quando vocês quiserem, com os slides e com a aula gravada. Tudo bem? A gente acha que juntando a prática, juntando a nossa expertise em simulação realística, né, vocês vão ter vários e vários momentos em que vocês vão treinar o conteúdo que vocês tiveram em aula em simulação realística. Isso a gente sabe, né, que tem um processo de aprendizado muito interessante, muito importante, de fixar o conteúdo, de colocar na prática, né? Então, tá bom, eu tive uma aula sobre manejo de ideação suicida, já que a gente está em setembro, né, falando sobre esse tema. Mas como é que eu vou abordar isso com o paciente? Eu vou falar em aula, né, vocês vão ter ali uma visão, uma ideia de como que é, mas depois vocês vão colocar isso em prática, né, num ambiente de simulação realística, principalmente ali com o professor Ricardo Shida, de como é que você aborda, como é que você lida com um paciente que ele é pouco colaborativo, para não precisar só, né, colocar na prática quando vocês estiverem diante de um paciente em pronto-socorro. E aí, para você resgatar aquela aula, aquela forma, às vezes tem aí uma certa ansiedade que atrapalha.
A partir do momento que vocês têm isso treinado, né, na simulação realística, fica muito mais fácil, muito mais simples de vir à mente ali para vocês fazerem isso. Tudo bem? Você tem mais alguma dúvida em relação ao curso, em relação à metodologia, em relação às atividades, pesquisa, ao corpo clínico, qualquer coisa que vocês tenham? Vocês podem escrever aqui. Eu vou começar a caminhar para o encerramento. Eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Espero que as dúvidas que vocês tenham tido, né, tenham sido sanadas. Se vocês não lembrarem de alguma coisa, não perguntaram agora, putz, lembrei, tinha alguma coisa que eu queria fazer, vocês podem entrar em contato com a gente através do canal aqui, tá no chat, no PIN, tá colocado aqui como a gente pode fazer. Você vai ter o cupom de desconto para os participantes. Olha, eu acho que é uma boa ideia, assim, eu preciso, obviamente, né, pedir permissão aqui para o setor financeiro, né, da faculdade, mas manda um e-mail, né, e aí a gente pode ver isso, e aí eu encaminho para vocês essa possibilidade. Eu acho que, por que não, né? Já que eu cuido da parte acadêmica, vamos lá, vamos jogar isso aí para o financeiro. E a parte de prescrição de medicamentos, sim, a gente tem aulas que são só de psicofarmacologia e de manejo da medicação. Então a gente vê guidelines, então assim, qual que é a medicação que a gente prescreve para paciente com um quadro depressivo. Vocês vão ter aulas, né, para falar de todos, né, os antidepressivos, os psicofármacos que vocês podem enviar. E aí, né, deixa eu só colocar aqui. Se alguém estiver me vendo aqui da equipe, coloca o e-mail do secretaria, @chiu. E aí a gente tem aulas de guidelines. Então, assim, depois do momento em que a gente vai lá e começa, né, a colocar todas as medicações, vocês vão ter um guideline. Qual é o guideline da Associação Americana, Associação Brasileira, Europeia, para qual é a medicação que você prescreve de primeira escolha para tratamento de depressão. Então, a gente pega, né, assim, muito em questão de qual é a evidência científica. A gente sabe que a gente recebe visita de laboratório, que tem vários eventos, várias pessoas falando, na minha experiência, eu acho que se a gente colocar uma pitada dessa medicação que atua no receptor XYZ, vai ter uma melhora, porque o paciente com quadro depressivo, com componente mais ansioso, ele vai responder isso. E aí a gente fala, teoricamente parece interessante, mas vamos ver se existe evidência de que isso funciona. E aí, assim, né, a grandíssima maioria das vezes, não tem. A evidência é de que, olha, não é essa medicação que a gente faz, não é assim que a gente trata. Então a gente pega muito no pé vamos falar sobre psicofarmacologia e vamos pegar, né, quais são as evidências de meta-análise e guidelines do que é para fazer mesmo. Bom, então a gente tem um conteúdo pega muito firme nessa parte de evidência científica. Falando aí em relação ao valor, né, essa turma de agora na metade do ano, ela tem o mesmo valor da turma que começou no começo de 2024. A turma do começo de 2025, ela vai ter um acréscimo, né? Todo ano a faculdade tem ali uma correção que é feita pela inflação, por algum índice lá, então existe esse ajuste. Então, a turma de agora, né, é a mesma turma que tem ali, coloquei aqui, manda para esse e-mail, né, do desconto, e aí acho que a gente consegue fazer. Existe uma parceria, por exemplo, com algumas associações, né, que a gente consegue colocar ali a respeito de conseguir dar algum desconto. Então, acho que se vocês mandarem, eu consigo enviar para a secretaria, para o financeiro também, para poder solicitar esse desconto. Então, essa é a diferença aí em relação ao valor. Essa turma de agora tem o valor do começo do ano, tem o desconto, né, que vocês vão pedir. A turma do ano que vem vai ter esse ajuste de acordo com a inflação. Dúvidas?
Não? Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a qualquer coisa aí do curso, do departamento, escrevam aqui, podem mandar para esse e-mail, aí a gente responde. E se vocês tiverem interesse, né, na matrícula, as matrículas ainda estão abertas. Vai começar, acho que agora, essa turma no final de setembro, mas a gente repõe esse conteúdo. Se alguém for entrar em outubro, não tem problema. Esse conteúdo ele é reposto, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E aí eu aguardo vocês. Tchau, tchau.